Olá pessoal, vamos corrigir aqui a segunda atividade do assunto complemento sobre poliedros. Atividade bem simples, duas questões apenas, pessoal. E a primeira diz o seguinte: sobre o paralelepípedo abaixo, verifique quais afirmações são verdadeiras. Tá? Então nós temos aqui um paralelepípedo e foram feitas aqui três afirmações. Nós devemos dizer quais delas são verdadeiras e quais delas são falsas. Tá? Então a primeira afirmação diz o seguinte: é um poliedro euleriano. Conforme nós vimos lá na primeira aula sobre complemento de poliedros, todos os poliedros convexos, que é o caso desse poliedro aqui, desse paralelepípedo, eles são eulerianos, tá? E eles atendem àquela relação de Euler, tá? Aqui a relação de Euler. Vamos só testar, mas de antemão já digo para vocês que todos os poliedros convexos, eles são eulerianos, tá, pessoal? Então eu tenho que saber aqui o número de vértices. Os vértices aqui são esses encontros aqui das arestas. Eu tenho 4 desse lado mais 4 desse outro lado. Então são 8 vértices. As faces de um paralelepípedo são 6 faces, tá bom, pessoal? Eu tenho essas duas faces aqui que representam as bases. E eu tenho aqui as laterais, são mais 4. Então são 6 faces. E as arestas, pessoal, que nasce aqui da junção de duas faces, eu tenho 4 desse lado mais 4 desse outro lado, 2 aqui em cima e 2 aqui embaixo. Vou ter aqui um total de 12 arestas, tá? Então, substituindo, eu vou ter aqui 8 mais 6 menos 12 igual a 2. 8 mais 6 dá 14, menos 12 vai dar 2 igual a 2. Ou seja, eu já sei que esse poliedro aqui está verificado, ele é um poliedro euleriano, né? Ele atende aqui a relação de Euler. Mas só em eu saber que ele é um poliedro convexo, eu já saberia também que ele é aqui um poliedro euleriano, tá? Segunda afirmação, ela diz que esse paralelepípedo é um poliedro de Platão. Os poliedros de Platão nós vimos agora na última aula. Eles possuem aqui 3 condições que eles devem atender para que eles se encaixem aqui como poliedros de Platão. Primeira condição é que todas as faces elas devem conter a mesma quantidade de arestas, tá, pessoal? No caso aqui, todas as faces desse poliedro, elas são aqui quadriláteros, ou seja, tem 4 arestas, ou seja, n é igual a 4 em todas as faces. Qualquer uma das faces que você escolher, ela vai possuir 4 arestas, né? Elas são quadriláteros, ou seja, a primeira condição está atendida. A segunda condição é que em cada um dos vértices devem partir a mesma quantidade de arestas, tá? No caso que eles concorrem à mesma quantidade de arestas, tá? Então, por exemplo, isso que eu estou sinalizando aqui para vocês, partem 3 arestas. Esse aqui de baixo, partem 3 arestas. Esse aqui atrás, partem 3 arestas. Qualquer um que você escolher aqui, desses vértices, vai partir aqui a mesma quantidade de arestas. Ou seja, a segunda condição também está atendida. E a última condição, já foi uma condição que nós testamos, é que ele deve ser um poliedro euleriano, que é o caso daqui da primeira afirmação que nós já verificamos. Então, essa terceira condição também está atendida, então ele realmente é um poliedro de Platão, tá? E a última afirmação, ela diz o seguinte, que ele é um hexaedro regular, tá, pessoal? O que é um hexaedro? Hexaedro é um poliedro que possui 6 faces, tá? Edro representa aqui faces, pessoal, e hexa é a quantidade de faces. Então, quando eu digo, por exemplo, tetraedro, eu estou falando que o poliedro tem 4 faces. Pentaedro, eu estou dizendo que o poliedro possui 5 faces. Quando eu falo que o poliedro é um hexaedro, eu estou dizendo que ele possui 6 faces. E realmente, se vocês observarem, o poliedro, aqui no caso o paralelepípedo, ele possui 6 faces. Até nós utilizamos esse valor aqui na relação de Euler. Só que tem uma palavrinha bem aqui na frente que vai tornar essa afirmação uma afirmação falsa, que está dizendo que ele é um hexaedro regular, pessoal. O que é que essa palavrinha regular traz para mim aqui de propriedade, de característica dentro de um poliedro? É que nesse caso, as 6 faces desse poliedro, desse hexaedro, deveriam ser faces congruentes, ou seja, faces iguais. Eles teriam que ter as mesmas características, a mesma dimensão, tá, pessoal? E não ocorre aqui. Observe que no caso desse paralelepípedo eu tenho aqui 2 faces aqui que são quadriláteros, elas são menores, tá?
e eu tenho mais 4 faces que são retângulos. Então ele não é um hexaedro regular. No caso, o hexaedro regular seria um cubo, pessoal. O cubo ele possui as 6 faces iguais, né? As 6 faces congruentes. Ok, turma? Então há uma diferença entre hexaedro e hexaedro regular. Se eu dissesse apenas que esse paralelepípedo é um hexaedro, sim, seria verdadeira, mas hexaedro regular, não. Tá? Então ele pode ser um hexaedro e ser um poliedro de Platão e não ser um hexaedro regular. Tá? Então todos os hexaedros, todos os paralelepípedos são poliedros de Platão, tá? Mas nem todos os hexaedros são hexaedros regulares, tá? Que são, no caso aqui, os cubos, tá, pessoal? Então a resposta correta seria essa aqui, VVF. Próxima questão diz o seguinte: indique a alternativa cujo poliedro não é um poliedro de Platão. Pessoal, existem 5 classes de poliedros de Platão. São essas as classes, ó, tetraedro, tá? Que é quando ele possui 4 faces, tá? O hexaedro, que é o exemplo anterior, que ele possui 6 faces. O octaedro, ele possui 8 faces. O icossaedro possui 20 faces, pessoal, e o dodecaedro são 12 faces, tá? Então, esses são as únicas classes de poliedros que são poliedros de Platão, pessoal. Então, podem ser regulares ou não, tá? Se ele for regular, ele vai ser o assunto da nossa próxima aula, pessoal, que são os poliedros regulares, tá? Então, além de eles serem poliedros de Platão, eles serão poliedros regulares, tá? Você observando por essa lista, eu tenho aqui o heptaedro, que não é um exemplo aqui de poliedro de Platão, tá? Então, esse é o único exemplo aqui dessa lista, que não é um exemplo aqui de poliedro de Platão. Ok, turma? Então, essa foi a nossa rápida aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.